Graça e paz. Amém? O pessoal está com sono, eu acho. Graça e paz, igreja. Amém? Agora melhorou, hein? Até o final a gente fica bom. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar a minha história de vida, compartilhar o meu testemunho, compartilhar o que de fato Deus tem feito na minha vida. Eu acredito muito em testemunhos, acredito muito em histórias, porque não é só a minha história que talvez seja bonita ou mostre o amor de Cristo. Todo mundo que está aqui hoje, sem dúvida nenhuma, tem uma grande história do que de fato e o quanto de fato Cristo nos amou. É por isso que eu posso compartilhar a minha história, porque de repente eu posso te inspirar aqui a também compartilhar a sua história. Porque de fato a gente não sabe o que o próximo ou quem está do nosso lado está precisando, mas Cristo Ele sabe. E é por isso que eu gosto de compartilhar a minha história. E antes de começar, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126. E eu vou ler o versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Lá diz o seguinte: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E eu gosto de citar esse versículo, porque esse versículo ele estava no convite de casamento dos meus pais. E esse ano eu vou fazer 6 anos de casado. E a gente coloca o versículo no nosso convite de casamento, um versículo que fala ao nosso coração. E esse versículo estava no convite de casamento dos meus pais. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há 30 anos atrás o ultrassom não era tão simples como é hoje. Se existia, era muito caro. Meus pais moravam em Camanducaia, Minas Gerais. Não sei se alguém conhece aqui. Alguém conhece? Uma cidade grande. Não é? É uma cidade do interior de Minas, mas bem próximo da divisa com São Paulo. Cerca de 20, 23 mil habitantes. Não tinha hospital. Então eu nasci em Campinas, porque eu estava nascendo de 7 para 8 meses. Isso era considerado prematuro na época. E meus pais não tiveram o privilégio que eu tive quando meus filhos nasceram. E acredito que aqui tem muitos pais e muitas mães que puderam filmar, fotografar, e assim, já que o filho nasceu ou a filha, você já pôde pegar no colo. Eu pude ter esse privilégio de filmar, de fotografar, de até esquecer da esposa do lado lá, pela bênção que é o nascimento de um filho. O quanto a gente fica, mas meus pais não tiveram esse privilégio. Eu nasci e fui direto para a incubadora, e os médicos chegaram para os meus pais, questionaram muitas coisas, e falaram a seguinte frase: o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E eu começo a imaginar o quanto é difícil isso, porque como eles não me viram, e se você fechar o olho e imaginar uma criança que não tem os braços e não tem as pernas. Minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci. Hoje eu penso, era uma criança também, uma adolescente, uma jovem. Mas sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O nascimento de um filho, em nenhum momento, deixa de ser uma bênção. E eles confiavam nisso, acreditavam nisso. Acreditavam que grandes coisas o Senhor estava fazendo, o Senhor já tinha feito e o Senhor ainda ia fazer.
Mas é claro que naquele momento a minha mãe conta que uma lágrima rolou, talvez muitas. E até para o meu pai também, meu pai chegou a quase desmaiar. E aí minha mãe conta que quando se recuperou e foi ao meu encontro, ela conta que ela disse: filho, a mamãe está aqui. E eu sorri para ela. Então por isso que a minha marca é o sorriso. Eu gosto de gente que dê risada mesmo, né, irmão? A gente demos várias risadas, falando sério, claro, mas também mostrar os dentes. Até a criança, quando não tem dente, dá risada, é bonito. Porque eu entendi uma coisa na minha vida e hoje eu espero poder transmitir isso para vocês. Porque quem aqui não quer ser feliz? Se a gente perguntar, ou se eu fizer a pergunta, o que você quer para a sua vida? Talvez você vá responder: eu quero ser feliz. E por muito tempo, talvez na sua vida, você está procurando esse sentimento e achando que a felicidade é um sentimento. Mas a felicidade, ela tem um nome e ela é uma pessoa. É Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. Isso é felicidade. Porque naquele momento que eu sorri, eu não tenho dúvida nenhuma que era Deus falando para os meus pais: está tudo bem. Porque sim, grandes coisas eu estou fazendo. Por isso que vocês estão alegres. Grandes coisas o Senhor está fazendo na sua vida. Por isso você está alegre. E após uma semana na incubadora, a gente voltou para Camanducaia. Como eu falei, é uma cidade pequena do interior. Todo mundo sabia que tinha nascido aquela criança, que não tinha os braços e não tinha as pernas. Mas um momento difícil para os meus pais. Porque quando meus filhos nasceram, muitos foram visitar. Mas por gostar da família, por ter um carinho especial por nós. Mas ali naquele momento, muitos foram visitar com curiosidade. E em nenhum momento meus pais me esconderam. Porque eles entendiam que aquilo era uma bênção na vida deles. Porque a Bíblia nos diz que os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Os filhos são bênção na nossa vida. Eu imagino que alguns momentos, é claro, meus pais questionaram a Deus. Eu não sei, não posso falar, não vivi, não lembro disso. Mas eu descobri um fato que, quando eu fiz 18 anos, minha mãe escreveu uma carta para mim, contando desse fato do sorriso, e também contando que a primeira vez que ela foi me trocar, colocar uma roupa, porque no hospital eram as enfermeiras que faziam, e ela falou para o meu pai: como que eu vou fazer? E meu pai falou: no momento certo, você vai saber o que fazer. Não importa o momento que você está na sua vida, no momento certo, Deus vai te iluminar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, e você vai saber o que fazer. E essas são coisas que meus pais me contaram e que eu não vivi. Claro que eu vivi, mas não lembro. E agora são momentos que eu vou compartilhar com os irmãos que eu vivi, que de fato eu lembro. Eu lembro muito bem no meu primeiro dia de escola. Foi mais ou menos como hoje aqui, pastor, todo mundo me esperando. Os coleguinhas estavam esperando aquela criança. E criança é um barato. Para o Azaf, meu filho mais velho, eu sou o homem de ferro. Então ele chegou na escola no primeiro dia e falou: meu pai é o homem de ferro. E quando eu fui buscar ele, as crianças estavam esperando o homem de ferro. E chegou o Daniel. Que decepção, né? Acharam que eu ia voar, não sei.
Mas naquele momento eu também era uma criança. Porque a criança, é claro que ela tem essa imaginação, mas ela também quer tocar para ver se é de verdade. E eu me escondia, e eles queriam tocar. E foi um momento muito difícil na minha vida, porque ali eu fui chamado de saci, fui chamado de aleijado, e por algumas vezes eu cheguei chorando em casa. Hoje fala-se do bullying. Era o preconceito, é o preconceito. E ali eu tirei uma grande lição da minha vida, e quero compartilhar com vocês. Não se sinta inferior a ninguém. O preconceito, ele está dentro de nós. Eu não poderia me achar inferior aos meus colegas. Eu não poderia achar que eu não ia conseguir escrever. Eu não poderia achar que eu não conseguiria fazer o que eles estavam fazendo. Eu simplesmente tinha que acreditar, tudo posso naquele que me fortalece. E ali eu fiz a escolha da minha vida de sorrir, sim, continuar sorrindo e ir em busca dos meus sonhos e dos meus objetivos. Porque eu entendi que não ter os braços, não ter as pernas, você ser loiro, você ser moreno, ou qualquer deficiência que você tenha, isso não te faz inferior a ninguém. Isso não te define. O que define cada um de nós está aqui dentro. E se for Cristo que habita no seu coração, é isso que te define. E aí, de fato, você vai poder todas as coisas, mas de acordo com a boa vontade de Deus. E não quer dizer que depois eu já comecei para a escola e não passei mais por isso. Claro que enfrentei, passei por esses momentos difíceis. Mas aí eu lembro também do primeiro dia de educação física na escola. Há 25 anos atrás, educação física na escola, o professor jogava uma bola de futebol e os meninos brincavam de futebol e as meninas de queimada. Alguém aqui das meninas já jogaram queimada? Porque eu também já joguei. Já jogaram futebol também? Pode levantar a mão, vocês têm. Aí. E eu lembro desse primeiro dia do futebol. Porque além de jogar a bola, vai escolher o time. Alguém aqui já foi o último a ser escolhido? Tem gente que levanta até as duas mãos, né? E é engraçado que quando eu pergunto isso, realmente muitas pessoas riem, porque o último a ser escolhido é triste. É triste. No futebol, como que é? Só tem você ali, já quase um time formado, e quem escolheu o time, normalmente ele é o craque, né? Ele é o bom, então ou ele é o dono da bola. E ele procura alguém ali, só tem você. E ele continua procurando, torcendo para alguém entrar. E aí ele te escolhe e manda pro gol, né? O futebol é assim que funciona. Fui o último a ser escolhido. Não me mandaram pro gol, porque eu acho que eu não tenho mão, né? Então, não mandaram pro gol. Mas também ninguém me marcou. E a pelada, o que é legal da pelada? Não tem impedimento. O que eu fiz? Fiquei do lado do gol. Falei, uma hora essa bola vai vir aqui. E deu certo. Eu fiz um gol. Aí foi o meu momento. Zoei todo mundo. Não perdoei. Comemorando. Mas ali de fato era o preconceito. Eles acreditavam que por eu usar uma prótese, eu não conseguiria jogar futebol. E nós somos assim. Às vezes a gente olha para alguém, aí esse já não tem jeito mais, né, pastor? Esse já era. Quem somos nós para julgar alguém? Ou para definir alguém?
E aí, né, nesse momento eu estava ganhando. No outro dia cheguei, já não fui o último a ser escolhido. Não fui o primeiro. A não ser quando eu escolhi o time, tirei para o ímpar e ganhei. Então você pensa que quem tirou para o ímpar comigo era ruim, hein? Só posso pôr um. Aí é uma conta simples que o cara tinha que fazer. Par, se ele pedir par, né? 1 mais 1 dá 2, dá par, ele ganhava, mas... Eu espero que esse cidadão esteja muito bem hoje, não na área de exatas, porque não era o forte dele. Mas são pequenas, grandes conquistas que fizeram uma grande diferença na minha vida. Existe um versículo que diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E talvez eu estou compartilhando isso com você e você está lembrando de momentos da sua infância, de momentos que também você passou de dificuldade. E quando eu lembro de tudo isso, me dá esperança de continuar. De continuar e compartilhar. Porque quem aqui não passou por esses momentos de ser o último a ser escolhido, de obstáculos na vida? Todos nós. Não sou diferente de ninguém. Sabe por quê? Porque chegou o momento da paquera. Tem alguns adolescentes aqui, todo mundo já paquerou também, né? Poxa, que fase gostosa, como é bom. Mas foi difícil para mim também, de me aceitar. E aí sim, Deus, por que eu? E algo eu te falo, quando eu entendi que nós somos uma obra-prima de Deus, e que nós somos feitos, a Bíblia nos diz isso, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, eu sou feito e fui criado à imagem e semelhança de Cristo. Você foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Então sim, todos nós somos bonitos, somos lindos. Porque o mundo também nos define pelo que está vendo. Mas Cristo, Ele olha o nosso coração. E é isso que importa. Então calma, adolescente, você vai encontrar o amor da sua vida. Mas busque em oração. Busque em Deus. Que no momento certo as coisas vão acontecer. Porque por muitas vezes a gente é teimoso também. Eu gosto de compartilhar uma história porque eu estava ganhando no Paro Ímpar e eu achava que tudo era possível mesmo. E aí na igreja não tinha ministério de louvor ainda. E a gente tudo ali, 14, 15 anos. Pessoal, vamos orar e vamos montar um grupo de louvor. Todo mundo ali nessa faixa etária. E eu falei, beleza, eu quero tocar teclado. Aí eu quis desafiar muito também, né? E eu brinco que até o do Ré Mi Fá estava indo bem, pastor. Estava voando, como diz. Mas chega um momento que as coisas ficam mais complexas no teclado. E eu não conseguia subir e falar, eu não vou conseguir. E aí minha mãe me acordava para ir na aula, aquela velha desculpa, hoje eu estou com dor de barriga, eu não vou. E na outra desculpa, e a minha mãe entendeu. Falou, filho, se você não consegue, não tem problema nenhum. Isso não vai te fazer inferior a ninguém. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente tenta ir pela nossa vontade. E a Bíblia também nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, a gente não vai ter empecilho nenhum quando a gente decidir algo que for da vontade de Deus.
quando minha mãe falou isso pra mim, parece que tirou um peso dos meus ombros. E aí eu fui buscar em Deus. E a gente é assim, às vezes a gente não busca em Deus em primeiro lugar. E aí quando eu orei, passou um tempo. Cadê o irmãozinho da bateria? Tá por aí? Ah, garoto. Quantos anos você tem, meu irmão? 15 anos, ó. Deu certinho, rapaz. Eu também, com 15 anos. Olhei pra bateria, ela olhou pra mim. Rolou aquela química, né? E a minha mãe fez uma espécie de munhequeira. Eu toco bateria. Eu nado melhor, nós vamos chegar na parte da natação já já. E aí vocês não sabem qual era o único instrumento que ninguém tocava na igreja? A bateria. Então sim, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando for da vontade de Deus, entenda uma coisa, pode o mundo não querer, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Porque a Bíblia também nos diz que não cai uma folha de uma árvore se não for por missão de Deus. Quando eu paro para pensar sobre isso, isso é maravilhoso. Porque se até disso Deus cuida, imagina da sua vida, o quanto Ele não cuida e o quanto Ele não ama. E aí nesse mesmo período de bateria, 2004, eu tinha 16 anos. Eu assisti as Paralimpíadas de Atenas. E ali eu vi Clodoaldo Silva conquistando algumas medalhas para o país. E eu sempre fui uma criança apaixonada por esporte. E eu falei, poxa, existe o esporte para deficiente. Porque até então eu não sabia. Não conhecia a Paralimpíada, não conhecia o Paradesporto. E falei, um dia, quem sabe, eu possa fazer algum esporte e representar o meu país em alguma competição. E meu pai estava no mesmo período numa palestra. Meu pai trabalhava na Secretaria de Educação em Bragança Paulista, que é onde a gente mora atualmente. E ali o palestrante mostrava vídeos de deficientes praticando esporte. E ele tinha uma associação de deficientes em São Paulo. E a gente foi para São Paulo para conhecer essa associação. E ali eu conheci o Paradesporto. E quando me foi apresentar o Paradesporto, a pessoa que me atendeu falou, olha, qual esporte você quer fazer? E eu falei, futebol. Afinal, somos o país do futebol. Mais ou menos hoje, né? Mas o futebol no Paralímpico, ele é o futebol de 5, que é o de visual, ou o futebol de 7, para paralisado cerebral. Eu tenho má formação congênita. Ó, mais uma vez eu tentando a minha vontade, tá vendo? Aí eu sou bem alto, vocês estão vendo, né? 1,71 m. Basquete. Futebol não dá, basquete. E aí, o basquete no Paradesporto, cadeira de rodas. Então, empurrar a cadeira, quicar a bola, ia ser um pouco mais difícil. E a pessoa que me atendeu falou, olha, você tem um perfil para ser um nadador. O que você acha da natação? Aí eu olhei para ela e falei, não sobrou mais nada do que eu queria. Vamos tentar a natação. Em 8 aulas que eu fiz, eu aprendi os 4 estilos da natação. E isso é muito rápido. É muito rápido. As pessoas levam em média 1 ano para aprender os 4 estilos. E eu fiz 8 aulas. E ali eu descobri o dom que Deus tinha me dado. Estou apenas lapidando isso até hoje. E dessa maneira eu comecei a me dedicar aos treinos em Bragança Paulista. Eu viajava todos os dias de Camanducaia a Bragança. Treinava, voltava. Chegava à noite em casa, já ia para a escola no outro dia de manhã, almoçava
de novo. Em 2005 eu fui para a minha primeira competição, em junho de 2005, e ali eu ganhei 2 medalhas de bronze, que foi em Belo Horizonte. E ali eu posso dizer para os irmãos que foi a abraçada inicial, foi onde eu de fato, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou me dedicar. Porque entenda, todos nós temos um propósito aqui. E hoje eu confesso para os irmãos que eu estou começando a entender não o porquê de nascer assim, mas o para que Deus me fez assim. Comecei a me dedicar e já deu essas medalhas. E aquele sonho de representar o país em alguma competição internacional aconteceu rápido. Que foi logo em 2006, em Durban, na África do Sul. Ali eu ganhei 5 medalhas, sendo 3 de ouro, 2 de prata e 5 recordes das Américas. Saí como a revelação da natação paralímpica brasileira. Em 2007, decidimos nos mudar para Bragança Paulista, meus pais e eu. Porque eu poderia me dedicar mais aos treinamentos. Não perderia tanto tempo viajando de ônibus. E valeu a pena. Porque em 2007 aconteceu o Pan-Americano no Rio de Janeiro. E foi a primeira grande competição que meus pais puderam assistir. E ali eu ganhei 8 medalhas, sendo as 8 medalhas de ouro em 8 provas disputadas. E não tem preço. A cada batida, poder olhar na arquibancada e olhar para os meus pais e dizer, valeu a pena. E pensar, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E o sonho de uma Paralimpíada é o sonho de todo atleta. Seja uma Olimpíada ou uma Paralimpíada, todo atleta quer representar o seu país nessa grande competição. E para mim foi um grande privilégio, porque eu assisti uma pela TV, 4 anos depois eu estava representando o meu país. E foram 9 medalhas, sendo 4 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. 2010, segundo mundial, Eindhoven na Holanda, 9 medalhas novamente, sendo 8 de ouro e 1 de prata. 2011, para Pan-Americano, Guadalajara, no México, foram 11 provas, 11 medalhas e as 11 medalhas de ouro. 2012, segunda Paralimpíada. Foram 6 provas com 6 medalhas de ouro e com 6 recordes mundiais. E ali foi a primeira Paralimpíada que meus pais puderam assistir, porque Pequim é perto, né? Não deu para levá-los. E também foi a primeira Paralimpíada que a Raquel pôde ir. A gente ali éramos noivos. Não tínhamos casado ainda. Casamos naquele ano, no final do ano. 2013, mais um mundial. Foram 8 medalhas, 6 de ouro e 2 de prata. 2015, mundial novamente. 8 medalhas, 7 de ouro e 1 de prata. E 2015 também mais um para Pan-Americano, em Toronto. 8 medalhas, sendo as 8 medalhas de ouro. E 2016, o grande momento. Eu digo grande porque representar o país numa Paralimpíada já é incrível. Em casa é inexplicável. E ali eu pude ganhar 9 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. E ali sim, me tornar o maior atleta paralímpico do mundo masculino. O maior medalhista, com 24 pódios, sendo 14 medalhas de ouro. Eu tenho um troféu que ele é considerado o Oscar do esporte, é o troféu Laureus. A primeira vez que eu ganhei esse troféu foi em 2009, pelos feitos das Paralimpíadas de 2008. Eu ganhei quantas medalhas em Pequim? Pessoal, vou começar tudo de novo a minha história. Ali foram 9 medalhas. E foi pela primeira vez que eu ganhei esse troféu. Esse troféu ele é considerado o Oscar do esporte, porque ali você se torna o maior atleta do mundo daquele ano. E eu me tornei o 4º brasileiro a ter uma estatueta dessa.
Entre esses 4 sou eu, Ronaldo Fenômeno, Bob Bonnecush do skate e o Pelé. Eu me tornei o primeiro atleta paralímpico a ganhar um troféu desse. Em 2013, eu ganhei pela 2ª vez, pelos feitos das Paralimpíadas de 2012, em Londres. Quantas medalhas eu ganhei? Várias, né? Vocês estão arriscando assim já, né? Várias, muitas. Ali foram 6. 6 de ouro com 6 recordes mundiais. E ali me tornei o único brasileiro a ter 2 estatuetas dessa. Em 2016, eu ganhei pela 3ª vez, pelos feitos de 2015, que foi o Mundial e foi o Parapan. Não vou perguntar, porque senão vocês vão falar muitas de novo, então... E aí, de fato, eu me tornei o único brasileiro a ter 3 estatuetas dessa. No mundo, quem tem 3 é o Djokovic e eu. O Usain Bolt tem 4, mas ele parou também, tá vendo, pastor? Posso chegar lá. Eu passo rápido pelas conquistas. É porque isso não é importante. Eu concordo que são grandes conquistas, muitas medalhas. Mas nada disso iria adiantar se eu não tivesse a verdadeira felicidade no meu coração. Se eu não tivesse a Cristo no meu coração. Porque não tem mal nenhum você conquistar as coisas na sua vida, você realizar sonhos. O que tem de mal é você perder a Cristo como alvo da sua vida, como centro da sua vida. E uma coisa eu aprendi no esporte, que as medalhas, troféu, conquistas, elas não podem me conquistar. Cristo sim tem que conquistar a cada dia o seu coração. Então sim, busque ser o melhor na sua área. Tenha grandes conquistas na sua vida, mas não perca a maior conquista, que é Cristo no seu coração. Porque daí sim você vai entender que sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida, o inimigo vem e fala, você não vai conseguir. Ou pelo simples fato de você não conseguir realizar algo, alguém vem e fala, ué, você não vai na igreja? Você não é filho de Deus? Você não diz que é filho de Deus? Você não diz que é cristão? E está nessa vida? Está como está? Ah, vocês pecaram. É por isso que o filho de vocês é assim. Essa foi uma das frases que meus pais ouviram. Isso não é de Deus, meus irmãos. Porque a Bíblia também nos diz que Jesus ele foi tentado. A Bíblia nos diz isso. Que o diabo chega para Jesus e fala, se você é filho de Deus, faça isso. Faça aquilo. Mas sabe de algo importante que às vezes a gente esquece? Porque se a gente começar a ler a Bíblia, quando Jesus foi batizado e o céu se abre, tenta imaginar isso. E aí Deus diz o seguinte, este é o meu filho amado. E isso o inimigo não diz. E quando eu entendi isso, que eu sou filho amado do Pai, quando você entender isso, que você é filho amado de Deus, aí tudo faz sentido. Porque Ele te ama assim como você é. Ele me ama assim como eu sou, com todos os defeitos. E não estou falando da deficiência.
Não esqueça isso. Você é filho amado de Deus. Nós somos filho amado de Deus. Isso é um grande privilégio. A graça de Deus nos alcançou. E é por isso que você tem que sorrir. Que privilégio nosso sermos amados por Deus. Não é que a gente merece, não. Porque a gente não merece isso. Mas Ele te amou. Ele me amou. Ele entregou seu único filho para morrer no nosso lugar. Então sorria. Deixe Cristo habitar no seu coração. Deixe esse amor inundar o seu ser. Não seja mais escravo desse medo. Porque tudo vai dar certo. Você pode enfrentar várias coisas, vários obstáculos. Porque eu poderia ficar aqui conversando com vocês e falar muito mais, por até 3 horas, de todas as dificuldades que eu passei na minha vida. E eu escolhi contar essa parte para vocês. Claro, teve seus momentos difíceis. Também grandes conquistas. E hoje poder olhar para minha esposa, para os meus filhos, e lembrar, e escutar: você é meu filho amado. Você é filho amado de Deus. Nós somos filhos amados do Pai. A Raquel vai estar cantando uma música, porque eu nato. Quem canta é ela. Mas que vocês reflitam sobre essa letra. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Olha o que você é. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Diga isso, ó. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, Você foi escolhido por Deus. escolhido eu fui, por meu nome me E Ele te chama pelo nome. chamou. Isso é incrível. E de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Se você pode, diga isso. Eu sou filho de Deus. Eu não Você não sou. é. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, E Ele te resgatou. me resgatou e agora Você pode cantar. posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou
com todo o seu coração. Eu sou filho de Deus. Ele quer te ouvir essa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Senhor, nós não somos mais escravos desse mundo, porque o perfeito amor nos alcançou. E hoje nós podemos cantar, declarar que nós somos filhos amados do Senhor. Te louvamos, te engrandecemos por isso, não pelas conquistas da nossa vida, não pelas medalhas conquistadas, mas porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos lavou com teu sangue. A tua graça maravilhosa nos alcançou. E hoje podemos declarar que somos filhos do Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está do seu lado agora, dê um abraço e fala: você é filho amado de Deus. Mas pode abraçar, que o abraço é bom, o abraço nos faz bem. E dê um sorriso, não esquece do sorriso. Amém. E eu digo para vocês que sim, grandes coisas fez, faz e ainda vai fazer. O Senhor vai fazer isso na sua vida, tem feito na minha vida, e é por isso que estamos alegres, e é por isso que a gente está sorrindo, porque a gente pode até cair algumas vezes, mas nós somos filhos amados de Deus. E se está difícil sorrir, continua sorrindo. Se continuar mais difícil, sorria. E se tiver mais difícil ainda, lembra que eu ganhei no Par ou Ímpar e aí você vai sorrir. Não, lembre de Cristo, que te resgatou, te comprou e te lavou. E aí você vai sorrir. Porque isso não tem coisa melhor do que sentir o amor dele na nossa vida. E é por isso que eu gosto de compartilhar a minha história, para que a gente jamais esqueça desse amor e jamais esqueça de sorrir. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Pastor, obrigado pela oportunidade. Foi difícil. E obrigado pela compreensão. Mas também a Bíblia nos diz que tudo tem o seu tempo. E hoje foi o tempo de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vida. E conto com a oração dos irmãos. O meio competitivo, ele não é fácil. É difícil. Mas quando a gente tem a Cristo, tem o amor dele, a gente entende o nosso propósito, fica mais fácil. E quando as pessoas entendem que não são as medalhas que fazem diferença na minha vida, e sim Cristo, fica mais fácil ainda. Então continue orando pela minha vida. Quero sim estar muito em Tóquio, representar mais uma vez o meu país, representar mais uma vez a Cristo. Continue orando.
para que Deus me dê força, sabedoria, discernimento, para que quando eu tiver a oportunidade possa falar desse amor também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma excelente semana. E não esqueça que você é filho amado de Deus.